Saudação, turma. Alessandro Marques, professor da disciplina Administração Financeira e Orçamentária 1. Hoje nós vamos falar aí de um tipo de análise, né, que é análise de custo, volume, lucro e alavancagem operacional, né, dando continuidade aí ao conteúdo da nossa disciplina, certo? E nessa aula, né, para contextualizar um pouquinho vocês, nós vamos fazer uma análise mais aprofundada, né, da parte operacional aí da empresa, né, um tipo de análise muito utilizado. Nós vamos chegar a um conceito de ponto de equilíbrio operacional que toda empresa ela tem durante o seu processo. Ela precisa ter pelo menos conhecimento desse ponto, certo? Porque a partir desse ponto de equilíbrio operacional, a partir dele para frente, a empresa começa a ter lucro. Desse ponto de equilíbrio operacional para trás, ou seja, abaixo desse ponto de equilíbrio operacional, a empresa começa a ter prejuízo. Então, é um ponto de fato, um ponto de equilíbrio, certo? Então, vamos lá, gente. Análise de custo, volume e lucro. Análise de custo, volume e lucro ou análise do ponto de equilíbrio é utilizada, em última análise, para conhecer, né, o volume de atividade necessário que a empresa precisa ter para cobrir todos os custos, né, e despesas operacionais e, além disso, analisar o lucro associado a esse nível de vendas. Tá? Então, esse tipo de análise ele está preocupado em analisar o seguinte: se a empresa hoje tivesse que produzir apenas para cobrir seus custos, qual seria o nível ideal de produção? Então, esse tipo de análise responde a esta pergunta, certo? A análise do ponto de equilíbrio, ou break-even point, informa o volume de vendas necessário para cobrir todos os custos e despesas operacionais. Ou seja, é um ponto de equilíbrio ou resultado operacional de empresa igual a zero. É quando o lucro operacional ou resultado operacional da empresa é igual a zero. A empresa não tem nem lucro e nem prejuízo. Tudo que ela conseguiu gerar de lucro, de resultado operacional, é capaz apenas de cobrir as despesas que ela tem ali com aquele processo, certo? Então, o ponto de partida para chegar ao resultado operacional é separar os custos de produção e as despesas operacionais em fixo e variável, certo? Então, antes de mais nada, eu preciso olhar custos e despesas de um lado fixo, do outro variável, certo? Custos e despesas fixas são aquelas que não dependem, gente, do volume de produção. Posso produzir 10, como eu posso produzir 1.000 unidades de uma determinada mercadoria, que o custo fixo vai ser exatamente o mesmo, tá? Já os custos variáveis, eles dependem do volume de produção, tá? Então, se a produção é 10, o custo variável é X. Se a produção é 1.000, o custo variável vai ser X mais alguma coisa, certo? Considerando justamente esse incremento aí, né, de produção. E nós analisamos, né, os custos variáveis sempre dentro de um período de tempo. Né? Os custos variáveis dentro de um mês, dentro de um trimestre, dentro de um semestre, dentro de um ano, tá? 2 anos e assim sucessivamente. Tá? Aí um outro conceito importantíssimo é a margem de contribuição. Né? Essa margem de contribuição, gente, é a diferença entre receitas operacionais de vendas e todos os custos, né, e despesas variáveis incorridos no período. Perceba, é a diferença, tudo que a empresa gerou em termos de receita operacional, nós vamos deduzir o quê? Custos e despesas que foram, né, variáveis nesse período aí. Então, custo fixo nós desconsideramos, tá? Então, para chegar a mais de contribuição, ok? Aqui tem um exemplo de como nós podemos fazer a conta aí da margem de contribuição. Imagine uma empresa que tem uma receita bruta, receita operacional de 150 mil para o ano de 2017, tá? Em cima dessas receitas operacionais, nós deduzimos 27 mil em impostos e devoluções durante o processo. Quando nós fazemos essa dedução aqui dos 27 mil, sobra 123 mil, que é a receita operacional líquida, ok? Aí existem os custos e despesas variáveis,
que foi de quanto, gente? De 28 mil, certo? Então, esse 28 mil nós vamos deduzir aqui dos 123 mil, tá? Digamos que esses custos de despesas variáveis seriam fornecedores, matéria-prima, material, né? Pessoal de produção. Então, essa diferença entre receita líquida das deduções aqui de vendas, certo? Das deduções aqui das receitas. Então, receita líquida menos os custos e despesas variáveis, eu vou ter o lucro bruto ou margem de contribuição. Ok? Através da margem de contribuição, gente, é possível nós definirmos o índice de margem de contribuição, que na verdade é uma relação entre a margem de contribuição e a receita operacional bruta. Então, nós vamos pegar essa margem de contribuição de 95 mil aqui e vamos dividir o quê? Pelos 150, tá? E aí nós chegamos no índice de contribuição, que para o caso dessa empresa aqui especificamente, o índice de margem de contribuição foi de 63%, ok? Alessandro, mas o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que o complementar desse 63%, ou seja, 37% das vendas que a empresa realizou nesse período aqui, eu estou olhando em relação à receita bruta, então 37% das vendas são destinadas, gente, para pagar os custos diretamente ligados à produção, certo? O complementar disso. E esse 63%, gente, ele é utilizado para cobrir os gastos fixos da empresa, ok? Aí tem um diagramazinho aqui, ó. Se a gente olhar a margem de contribuição e ela for igual ao custo fixo, nós teremos um equilíbrio operacional. Por que, Alessandro? Porque a margem de contribuição, gente, é esse resultado aqui, é o lucro bruto, certo? Quando da receita líquida, nós deduzimos os custos e despesas variáveis. Do lucro bruto, nós vamos deduzir agora os custos e despesas fixas. Quando nós deduzirmos isso, né, e nós tivermos que o custo fixo é exatamente igual à margem de contribuição, então o lucro que foi gerado ali, o lucro bruto, ele foi necessário apenas para cobrir os custos fixos. Então, a empresa está em equilíbrio operacional. Agora, se a margem de contribuição for maior do que o custo fixo, ou seja, eu consigo pagar os meus custos fixos e ainda sobra um lucro, que nós vamos chamar de lucro operacional. Agora, se por outro lado, a margem de contribuição ela é menor do que o custo fixo que a empresa teve naquele período, gente, então eu vou ter o quê? Um equilíbrio operacional, certo? Desculpe, eu vou ter um prejuízo operacional, porque o lucro operacional, ou melhor, o lucro que a empresa gerou, o lucro bruto, não foi suficiente nem mesmo para pagar as despesas com custo fixo. Então a empresa está tendo aí um prejuízo operacional, certo? Agora suponha, gente, um outro exemplo. Suponha agora que a empresa apresente a seguinte estrutura de custos e despesas fixas e variáveis, certo? Custos e despesas variáveis. Antes nós tínhamos 28 mil e agora foi para 118 mil. Perceba que o custo variável aumentou bastante. Já os custos fixos se mantiveram iguais, certo? Então, a receita operacional bruta da empresa, 150 mil, as deduções aqui de impostos e devoluções, 27, sobra uma receita operacional líquida de 123 mil, certo? Desses 123, eu vou deduzir custos variáveis no valor de 118 mil. Vai me sobrar, né? Ou melhor, vai sobrar para a empresa um lucro bruto de 5 mil. Sendo que o custo fixo dessa empresa, obviamente, é quanto? 27 mil. Então, se eu tenho 5 para cobrir 27, eu não consigo. Então, aqui eu já consigo ver que a empresa existe aí um prejuízo operacional, certo? Porque o lucro bruto que ela gerou no período, que foi de 5 mil, não foi suficiente nem mesmo para ela pagar as despesas fixas, tá? Então, ela teve aqui um prejuízo operacional. Quando nós calculamos o índice de margem de contribuição, o que nós observamos é
que esse índice dá de aproximadamente 3,33. Lembrando que aqui deu 63%, certo? Então, um IMC, né, muito baixo, significa dizer o seguinte, gente, 96,67%, ou seja, o complementar desse 3, né, o complementar desse 3,33, 96,67% do valor do faturamento da empresa serve apenas para pagar os gastos variáveis. Então, mais de 90% de tudo que a empresa fatura é para cobrir o quê? Os gastos variáveis, que nós vimos aqui, ó, 118 mil, certo? Então, isso consome uma parcela muito grande aí da receita bruta de vendas da empresa. Então, o que essa empresa, especificamente, o que ela precisa fazer? Né? Ela precisa, primeiro, criar uma estratégia para reduzir esses custos e despesas variáveis. Porque da forma que está insustentável. Porque a empresa vai estar operando sempre com prejuízo operacional, ok? Então, o que sobrou de 5 mil foi insuficiente para cobrir os 27 mil de lucro fixo. Então, essa empresa, pessoal, ela está nessa situação aqui, ó. A margem de contribuição dela é menor do que o custo fixo. Margem de contribuição que nós calculamos aqui foi 5 mil, que é o lucro bruto. E qual é o custo fixo? 27 mil. Então, isso é menor do que 27. Portanto, a empresa está operando com prejuízo operacional. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio operacional, o PEL, né? Ponto de equilíbrio é formado a partir da relação entre custos e despesas fixas e variáveis com relação às receitas de vendas, ok? Então, aqui nós temos algumas informações, tá? Como é que a gente calcula a receita de vendas? É preço vezes quantidade. Custos fixos, por simplificação, nós vamos chamar de CF. Isso aqui tudo nós vamos deduzir aqui das receitas brutas da empresa, né? Os custos variáveis, que aí eu tenho o quê? Custo variável unitário vezes a quantidade vendida. Aí eu consigo ter uma visão, né, do custo variável da empresa. E o lucro, o LAGI, né, o lucro antes dos juros e imposto de renda vai ser, na verdade, preço vezes quantidade, menos custo fixo, menos custo variável unitário vezes quantidade. Então, na verdade, é o que? Receita bruta menos custo fixo, menos custo variável, eu tenho exatamente o lucro, né? O lucro antes dos juros e imposto de renda. Ok, pessoal? E aí, Alessandro, como é que nós fazemos essa conta? Reordenando isso aqui, certo? Lembrando que nós temos um Q aqui, nós temos um Q de quantidade aqui que é comum tanto a essa relação de receita quanto a essa relação de custos variáveis. Nós podemos colocá-lo em evidência, certo? E aí fazer essa subtração, subtrair aqui o custo fixo e igualar isso aqui a zero. Quando nós fazemos isso, nós vamos definir qual é a quantidade que a empresa precisa produzir para estar em equilíbrio operacional. Ou seja, o lucro antes dos juros e imposto de renda ser igual a zero. Equilíbrio operacional. Quando nós pegamos o custo fixo da empresa, dividimos pelo preço menos o custo variável unitário, nós temos justamente a quantidade que a empresa precisa produzir para estar em ponto de equilíbrio operacional. Ok? Realizando vendas acima do ponto de equilíbrio, a empresa atua na faixa de lucro. Foi como eu falei para vocês aqui, ó. Se a empresa está operando nessa parte em que a margem de contribuição é maior do que o custo fixo, ou seja, produzindo uma quantidade maior do que a quantidade necessária para tornar a empresa em equilíbrio operacional, ela começa a trabalhar com lucro, certo? Agora, se a empresa está operando com a quantidade abaixo da quantidade necessária para estar em equilíbrio operacional, ela vai operar com prejuízo operacional. Ok? Então, essa quantidade, como já falei para vocês, é a quantidade de equilíbrio.
Então, volumes de venda abaixo desse ponto vai gerar um prejuízo aí para a empresa, certo? E aí, gente, essa diferença de preço de venda menos o custo variável unitário é o que vamos denominar, né, de margem de contribuição. É margem de contribuição. Então, nós podemos fazer o quê? Pegar o custo fixo e dividir pela margem de contribuição, que é aquele lucro bruto que nós verificamos aqui, ó, né? A margem de contribuição é esse lucro bruto. Então, se eu pegar o custo fixo da empresa, eu pegar aqui o custo fixo dela, foi 27 mil, e dividir pelo meu lucro bruto, ou margem de contribuição, eu terei a quantidade de equilíbrio operacional da empresa, ok? Pessoal, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós continuamos falando aí de equilíbrio operacional, certo? Como sempre recomendo, sugiro que faça a leitura do capítulo recomendado no final dos slides para poder se aprofundar mais aí no conteúdo, certo?